Então chegamos ao segundo parágrafo, parágrafo 167. Aí ele diz, então, com a consciência de si, entramos, pois, na terra-pátria da verdade. Na terra-pátria da verdade, porque agora não há uma diferença entre a nossa convicção e aquilo que vai ser revelado, a verdade. Vejamos como surge inicialmente a figura da consciência de si. Se considerarmos essa nova figura do saber, o saber de si mesmo, em relação ao precedente, o saber de um outro, sem dúvida, esse último desvaneceu. Então o outro sumiu. O saber daqueles 3 primeiros capítulos, ele sumiu. Mas seus momentos foram ao mesmo tempo conservados. Quais são os momentos que foram ao mesmo tempo conservados? O momento da sensibilidade, o momento da percepção e o momento da força foram conservados. A perda consiste em que esses momentos aqui estão presentes como são em si. Eles são tipo ferramentas, ferramentas que a consciência usa para conhecer o mundo e não mais, digamos, posturas filosóficas. Aqui uma postura sensualista, aqui uma postura nominalista, aqui uma postura funcionalista, estruturalista, mas não no sentido necessariamente levi-straussiano, assim. Essas posturas agora, elas não são times. Você não está no time dos empíricos, você não está no time dos racionalistas. Agora você tem só essas ferramentas que você pode usar para conhecer, que são as ferramentas que você usa para conhecer o mundo. Então, a perda consiste em que esses momentos aqui estão presentes como são em si, e não mais na dependência do objeto aqui, porque antes a consciência pensava que esses momentos eles estavam aqui na consciência. No objeto, desculpa. Eles estão agora independentes do objeto. Vamos colocar consciência aqui. Aqui aconteceu uma espécie de espelhamento, né? Consciência, espelhamento. Nossa, mãe. A consciência meio que refletiu o que estava de fora para dentro. Aí o Hegel continua. O ser visado, da certeza sensível, a singularidade e universalidade, a ela oposta, da percepção, assim como o interior vazio do entendimento. O interior vazio do entendimento é exatamente por aquilo que eu falei na introdução, que o objeto ele sempre se furta a um conhecimento perfeito, então ele é sempre mais do que as posturas restritas da consciência, então ele é essa negatividade, ou esse vazio, que nunca pode ser plenamente apreendido por posturas cognoscentes. Então, o ser visado da certeza sensível, a singularidade e a universalidade da percepção, assim como o interior vazio do entendimento, já não estão como essências, mas como momentos da consciência de si, que foi o que eu acabei de dizer. Quer dizer, como abstrações ou diferenças, abstrações porque agora eles operam como atitudes independentes do objeto, mas como abstrações ou diferenças que, ao mesmo tempo, para a consciência, são nulas ou são diferenças nenhumas, mas essências puramente evanescentes. Então, isso aqui, esses 3 momentos, são o que é a consciência de si, e o Hegel continua dizendo que eles são puramente evanescentes porque agora, como são ferramentas, eu posso começar a querer conhecer o mundo pela sensibilidade, depois eu posso cambiar para a percepção, depois a percepção me faz voltar para a sensibilidade me faz ir para a força, e a força me faz voltar para a percepção. Agora, essas aqui são ferramentas, eu posso usar delas conforme o meu anseio, digamos. Quer dizer, como abstração ou diferenças que, ao mesmo tempo, para a consciência são nulas ou não são diferenças nenhumas, mas essências puramente evanescentes. Assim, o que parece perdido é apenas o momento principal, isto é, o subsistir simples e independente para a consciência. Então, o que parece perdido é isso aqui. O subsistir simples e independente para a consciência. Mas, de fato, porém, a consciência de si é reflexão, que é exatamente esse espelhamento que fez com que a consciência trouxesse para cá de uma forma suprassumida, de uma forma negada e conservada, de uma forma em outro nível, disso que ela achava que estava no mundo. Agora, não mais como convicção, mas como verdade. Ela parte dessas figuras como convicção, como posturas filosóficas, como timezinhos filosóficos, e chega como simplesmente ferramentas de conhecimento. Mas, de fato, porém, a consciência de si é a reflexão a partir do ser do mundo sensível e percebido. Então, é a reflexão a partir desse outro aqui, a partir do objeto. É essencialmente o retorno a partir do ser outro. Como consciência de si é movimento. Mas, quando diferencia de si
apenas a si mesma, enquanto si mesma, então para ela a diferença é imediatamente suprassumida como um ser outro. Então vamos tentar destrinchar isso aqui, que isso aqui é zica. Como consciência de si é movimento, mas quando diferencia de si eu, diferente de eu, mas quando diferencia de si apenas a si mesma, enquanto si mesma, então, para ela, a diferença é imediatamente suprassumida. Então, essa diferença aqui, ela é suprassumida. Vamos colocar essa diferença aqui, suprassumida sob a forma do eu. Negada e conservada. É suprassumida como um ser outro. Aqui eu tenho esse eu que agora está tratando de ver como é que funciona essa diferença entre o eu, tratando de olhar como é que funciona essa diferença do eu diferente do eu. Essa diferença não é, porque de certo modo ela também é identidade. A diferença não é. E a consciência de si é apenas a tautologia em movimento. O eu sou eu. Tautologia em movimento é isso, o jogo de diferença e identidade entre eu e eu, mediado pelo próprio eu. Enquanto para ela, a diferença não tem também a figura do ser, não é a consciência de si. Então, enquanto para a consciência, essa diferença não tem a figura do ser. Esse eu aqui, ele seria esse estranho que nos habita, esse outro, esse não eu, como o Fichte chama. Não eu. Mas se a gente quiser, a gente pode chamar simplesmente de inconsciente, que é mais, como é que fala? Familiar nos dias de hoje para nós. Não tem a figura do ser, não é a consciência de si, é só esse estranho que nos habita, não é alguma coisa de familiar. Aí o Hegel continua. Para a consciência de si, portanto, o ser outro é como um ser, ou como um momento diferente. Mas para ela é também a unidade de si mesma com essa diferença. Então esse ser outro é como um ser, o Hegel diz que ele não é, mas é como um ser. Não é porque não tem determinidade, não tem características, não tem um jeito de dar um conteúdo último para esse ser, tanto que o ser humano sempre se renova, né? Tem história, basicamente. Então, por isso que não é, ele sempre se renova, mas ele é como um ser, para a consciência de si. Portanto, o ser outro é como um ser, ou como um momento diferente de eu. Mas para ela é também a unidade de si consigo mesmo. Mas para ela é também a unidade de si mesma com essa diferença. Então, a unidade de diferença, de si mesmo com essa diferença. Como um segundo momento diferente. Então, esse aqui seria o segundo momento diferente. Esse aqui seria o primeiro momento diferente. Com aquele primeiro momento, a consciência de si é como consciência. Como consciência, não como consciência de si. Ela só tem consciência desse outro que habita. Desse eu outro. E para ela é mantida toda a extensão do mundo sensível. Nessa primeira diferença aqui, que o Hegel ainda não está sacando, que a consciência ainda não está sacando que o objeto é diferente dela, ou que o objeto se recusa a ser apropriado por ela, o objeto tem a extensão do mundo sensível, mas ao mesmo tempo, só como referido ao segundo momento, unidade da consciência de si consigo mesmo. Então, nesse primeiro momento aqui, esse eu aqui, esse eu como um outro, ele está relacionado ao mundo. Mas ele só vai se relacionar ao eu, esse eu só vai ser de fato identidade com o eu, se eu pegar e suprassumir, ou fazer essa síntese da identidade a partir desse segundo eu, de eu reconhecer que aquilo que me é estranho diz respeito a mim. Só como referido a segunda unidade da consciência de si consigo mesmo. Por isso, o mundo sensível é para ela um subsistir, mas que é apenas um fenômeno, ou diferença que não tem nenhum ser. Isso aqui é só uma coisa que está de fora dela, nesse princípio aqui, que não tem nenhum ser, é só fenômeno, não tem fundamento, não tem... É só superfície, é só uma casquinha, não diz profundamente sobre ela o mundo sensível. Isso vai ser importante depois. Porém, essa oposição entre seu fenômeno e sua verdade tem por sua essência somente a verdade. Isso é a unidade da consciência de si consigo mesmo. Novamente aqui.
essa unidade deve vir a ser essencial para ela, o que significa que a consciência de si é desejo em geral. Então aqui nós temos uma relação do eu com o mundo, uma relação do eu com o eu como em si ou como diferente de si, né, do eu, como não eu, como não eu. E o que o Hegel está dizendo? A unidade desse eu com o mundo, que também é mediada pelo eu, diz sobre o eu. A unidade desses dois. E a unidade desses dois aqui é o que o Hegel chama de desejo. Desejo em geral. Então, desejo em geral para o Hegel é como se fosse... Opa, caralho. Desejo em geral para o Hegel é basicamente o seguinte: desejo, como esse não eu que habita o eu, esse buraquinho desejante que nós temos, mais multiplicidade. Multiplicidade é igual desejo em geral. A consciência tem, de agora em diante, como consciência de si, um duplo objeto. O imediato, o objeto da certeza sensível e da percepção, o qual, porém, é marcado para ela com sinal de negativo. Esse aqui é marcado com sinal de negativo. O segundo objeto é justamente ela mesma. Esse aqui. Que é a essência verdadeira e que, de início, só está presente na oposição ao primeiro objeto. Então, esse aqui é o negativo. Esse aqui só está presente na oposição com o primeiro objeto, que é o mundo. A consciência de si se apresenta aqui como um movimento no qual essa oposição é suprassumida e onde a igualdade consigo mesma vem a ser para ela. Então, isso aqui, esse esqueminha que nós fizemos aqui. E aí a gente termina o parágrafo 167. Vale ressaltar aqui que vocês percebem que o Hegel, o Aristóteles, parece que definia o ser humano como sujeito inteligente, um animal pensante, qualquer coisa. O Kant também, uma coisa que pensa, você tem grandes... No mais, assim, na filosofia, os filósofos definem o ser humano a partir da racionalidade. Olha como é curioso que o Hegel ele faz uma definição da consciência de si a partir do desejo. A consciência de si não é a razão, o pensamento... O Hegel não parte da razão para definir o ser humano, ele parte do desejo. E eu conheço outro cara que faz isso também, que parte do desejo para definir o psiquismo humano, para definir a humanidade, que é o Freud. E eu conheço mal o outro também, que é o... Como é que chama aquele rapaz? O Spinoza. O Spinoza eu nem vou comentar porque eu conheço assim de passar o olho, não sei por onde, não lembro quando. Mas olha que doido, como o Hegel, que é tido como um racionalista, idealista, qualquer coisa, ele parte do mais patológico possível, que é o desejo, para chegar nessa estrutura de razão, para chegar nessa estrutura de humanidade. E o mesmo faz o Freud. São esses dois caras assim que têm essa sacada de definir o humano a partir de um elemento essencialmente patológico e não a partir da razão, da inteligência.